Agora vamos lá, tem um ponto aí, que aí é um material que pouca gente utiliza, acho que pouca gente utiliza por conta de um custo, né, e ele é um item que eu acho que ele ajuda muito mais, acho que é na estética do aquário, que é o filtro UV, né. E Certo. aí eu queria ver com você o seguinte, né, calma aí que deu um probleminha aqui, deixa eu corrigir, pronto. Então, filtro UV, né? Quais as verdades e mentiras sobre filtro UV? O que que ele realmente faz? O que que ele não faz? E quando realmente utilizar? O filtro ultravioleta, né, a câmara de ultravioleta que a gente costuma ter, que a gente pode ter nos aquários de 5, 11, 7, 9, 18, 36 watts, até 55 watts, aí a gente tem diversos filtros, diversas marcas. Ele vem para mais para um auxílio para o aquarista em relação à qualidade visual da água, tá? Tem muita gente que usa os filtros ultravioleta errado, mas certo, tá? Porque o filtro UV ele precisa passar a água por dentro daquela câmara muito devagar. Então, cada equipamento ela tem um jeito de se trabalhar. Tem equipamentos que você pode passar 3.000 litros de água por hora, tem equipamento 2, tem equipamento 1.000 litros, ou tem equipamento até 500 litros de água por hora, para você ter tudo que esse filtro realmente consegue te entregar, que é a eliminação de bactérias, né, o extermínio dessas bactérias, né, que a gente está lidando com UVC, que é um tipo de UV completamente diferente aí das UVs que a gente costuma ver por aí, porque a UVC ela é um germicida, tá? Um algicida, que ela vai atingir diretamente o núcleo dessas algas ali, não deixando ela existir a replicação dessas algas e também de bactérias, de outros tipos de parasitos ali que podem de alguma forma ocupar o nosso aquário. Então, se a gente quer realmente que esse UV entregue tudo que ela tem, a gente precisa conhecer o equipamento e saber exatamente qual a quantidade de água que eu posso passar por dentro desse equipamento para dar tempo dessa UV que está refletindo ali dentro desses germes, esses micro-organismos, ela conseguir de alguma forma atingir e agir em cima deles, tá? A grande maioria dos filtros UV que a gente vê instalados aí é simplesmente para matar alga, tá? As algas, elas não são tão resistentes aí quanto são alguns parasitas ou bactérias e vírus, então um filtro UV com bastante circulação de água já consegue dar conta da parte de água verde, né? Aquelas algas que ficam ali diluídas na água. Então ela serve esteticamente, né? Ela vai deixar a água mais cristalina. Mas se a gente quer realmente que esse filtro V faça o que ele realmente pode fazer, o que ele tem potencial para fazer, é importante a gente conhecer o equipamento e saber o quanto de água que a gente pode passar por ele. Agora vamos lá então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tenho então, por exemplo, um aquário ali de 200, 300, 400 litros, vou precisar então minimamente de um sistema de filtragem de 4.000 litros hora, por exemplo, no limite Mais ou ali menos. de 400 É, litros. Eu eu preciso, assim, tá bem na risca, né. Qual que é essa relação que você recomenda? Vazão do filtro, volume do aquário? isso Para eu depende poder muito, linkar né? com A a minha gente, pergunta aqui de é, filtro V. tudo muito depende. Né? Hoje em dia a gente tem mídias biológicas de alta capacidade de filtragem, de quantidade de fixação bacteriana gigantesca. Então a gente sai um pouco daquela equação que a gente tinha de 10 vezes o volume do aquário e a circulação do meu sistema de filtragem. Hoje, com bons filtros, a gente consegue dar conta de aquários aí circulando de 3 a 4 vezes o volume de água do aquário por hora. Então, já por causa dessa tecnologia que a gente tem hoje, a gente já consegue fazer isso. Caramba, gente, tá aí, ó, dá uma olhada, porque se você pega um filtro, então, de 3 a 4 vezes e não de 10, você já economizou no filtro. Você só tem que gastar um pouco Já mais na economiza. mídia para ter uma mídia boa. Então tá aí uma pessoa que vende, mas com informação, entendeu? Porque numa dessas, se você fizer a equação certinha de mídia, filtro, tudo ali pensado, você ainda economiza uma grana. Economiza uma grana. Se a gente for pensar nas mídias de vidro sinterizado,
A gente tem, por exemplo, as mídias da Cera, o Ciporax, que é uma mídia tão porosa, é feita com uma tecnologia tão avançada, que foi levada para o espaço para se fazer alguns testes lá, para saber se aquela mídia biológica a gente conseguia, de alguma forma, fazer todo o ciclo do ciclo de nitrificação, de denitrificação, para a gente conseguir, no espaço, reutilizar a água. Então, é uma mídia que tem uma tecnologia avançadíssima. Então, as mídias, o importante da mídia não é só a quantidade de poro que ela tem ou a capacidade agora me fugiu o nome, eu vou voltar, eu lembro. Mas a quantidade Fixação? de. A fixação é importante, mas o mais importante dessa mídia é o tamanho dos poros e como que esses poros eles se interligam por dentro da mídia. Então a gente não tem poros, na verdade, a gente tem canais que se ligam ali. E quando a gente tem canais que se ligam dentro de uma mídia, a gente tem um processo de passagem de água muito importante, onde a gente consegue fazer com que essas bactérias que estão ali dispostas no nosso sistema de filtragem tenham o oxigênio suficiente chegando para elas, passando e não ficando material orgânico tampando esses poros. Então tá aí, gente. O Felipe já quebrou o mito. Não é simplesmente 10 vezes e pronto. Tem que sentar, tem que Não é. analisar. E aí, vamos lá. Filtro V. Vamos supor que eu tenho então um sistema ali para 400 litros, enfim. Eu tenho uma vazão muito alta e eu não encontro um filtro V na minha cidade, ou de repente pela internet está muito caro, mas eu quero um filtro V. Eu preciso realmente esperar e encontrar um filtro compatível? Ou de repente aí sou eu com as minhas gambiarras, tá? Você me disse se eu estiver completamente errado. Ou eu Quem posso não faz fazer uma gambiarra não, bifurcação, não é aquarista, né? Alguma você não é vai fazer alguma aquarista. vez. Mas você pode de repente fazer uma ramificação na saída do seu filtro e parte da água passa e a outra vai filtrada direto para o aquário. Como que você Pode. poderia fazer isso? Você pode fazer um bypass. Como que funciona um bypass? Na subida do seu sistema de filtragem, naquela água que está voltando para o aquário, você vai fazer uma saída para o seu filtro ultravioleta. No meio, você vai ter um registro, e esse filtro ultravioleta ele volta de novo nessa subida. Então, isso chama bypass. Por que é importante que esse registro ele esteja aqui no meio? Porque a água ela vai pelo caminho mais fácil. Ela vai para cima. Se eu fecho um pouquinho esse meu registro, eu já estou estrangulando um pouquinho o meu sistema. Então, essa água ela começa a ir um pouquinho para o meu filtro ultravioleta e volta, continua indo para cima. Então, é um sistema bem bacana. Tem muita gente assim que explica como se faz um bypass na internet. É só procurar que é facinho de fazer.